Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma e sempre neste segundo domingo a Igreja nos propõe a reflexão deste texto sagrado, Evangelho São Marcos, da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que mostra a Pedro, Tiago e João, revela a eles um pouco do mistério de tudo aquilo que vai acontecer com Jesus e também, de uma certa forma, antecipa aquilo que esperamos um dia aconteça conosco também. Os apóstolos sabiam que Jesus vinha da parte de Deus. Alguns tinham algumas dúvidas, mas entre eles ainda havia muito uma mentalidade de uma pessoa assim muito importante, que não deveria passar por certos constrangimentos que é próprio dos humanos, né? Quando falava do Messias, na cabeça deles, na mente deles, o Messias que fosse, por exemplo, humilhado, imagine, jamais. Onde é que se viu um Deus ser humilhado, desprezado, se passar pela morte, ser entregue, ser condenado, julgado e ainda morrer? Na cabeça deles, tudo isso ainda era muito confuso. Por quê? Por causa de uma mentalidade de que o Messias Todo-Poderoso viria com toda a glória e todo o poder e não se permitiria passar por tamanha humilhação, principalmente tudo isso, tudo aquilo que Jesus passou. Todos nós sabemos, o sofrimento, a cruz que Cristo teve que carregar por causa de nós, dos nossos pecados. Então nessa passagem da transfiguração, Jesus faz eles ver, antecipa um pouco também, faz ver a sua glória, a voz que diz: este é meu filho muito amado, escutai aquilo que ele vos disser. E também Jesus mostra o caminho que ele vai passar, e que a glória, para entrar na glória de Deus, primeiro ele vai ter que carregar a cruz. E aqui já tem um grande ensinamento, mas não vai ficar na cruz, vai morrer. Mas além disso, ele vai ressuscitar. Por isso que no final do Evangelho, Jesus, depois de ter feito eles ver isso, eles ficaram assim admirados, com aquilo que viram. E Jesus disse para eles, Jesus, que não contasse a ninguém aquilo que eles tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Então Jesus falou para eles que ele ia morrer, que ele ia ser entregue, ele ia ser humilhado, desprezado, mas no terceiro dia, Jesus antecipa de uma certa forma aquilo que vai acontecer. Diz que eles observaram essa ordem de Jesus, mas comentavam entre si o que significava ressuscitar dos mortos. Quando Jesus falou que haveria de ressuscitar dos mortos, eles diz que comentaram entre si: como assim ressuscitar dos mortos? Então nós vamos pedir ao Senhor hoje que esta passagem da transfiguração, ela também nos ensine. Santo Agostinho, numa passagem, ele diz que o caminho que nos leva ao céu deve passar pelo purgatório, que é carregando as cruzes, as nossas cruzes do dia a dia, sem renegá-la. Jesus carregou a cruz. Nós também, por isso que fala que o caminho que leva ao céu necessariamente deve passar pelo purgatório. Ou seja, que uma vez que o pecado feriu a nossa natureza humana, todos nós vamos experimentar dentro de nós esta força negativa que tende a nos afastar de Deus. E a primeira coisa que o pecado faz em nós é isso: ele provoca em nós um certo afastamento, uma certa apatia, Causa em nós assim uma espécie de uma anestesia espiritual.
né? É aquela força que faz de tudo, o inimigo tentará com toda astúcia nos afastar de Deus, tirando de nós o desejo de rezar, de ir à missa, por exemplo, de dar aquela falsa sensação de que a gente não precisa se preocupar, que a bondade de Deus, o amor e a misericórdia de Deus no final vai salvar tudo e todos, que Deus é a extrema misericórdia, e tudo isso dizendo: olha, você não se preocupa se você reza ou não reza, fique tranquilo, porque Deus é amor, Deus é bom e Ele vai te salvar. E com esse discurso, a gente acha até bonito, né? Ah, bom, se Deus vai me salvar, Deus é bom e Ele é bom, né? Então a gente não precisa se empenhar muito. Só que Jesus hoje na Transfiguração mostra o contrário. Ele mostra que Ele vai passar pela humilhação. Ele que é Deus, que não tem pecado, foi desprezado, foi rejeitado, teve que carregar a cruz, foi julgado, condenado e morreu na cruz. Se com Ele aconteceu isso, que é Deus, imagine o que não vai acontecer. Então Jesus mostra: olha, vocês... Por isso que naquela passagem, lembra quando Jesus fala... chamou: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Quem quiser me seguir deve estar disposto a carregar a cruz. O meu caminho é exigente, é duro. E quando Jesus falou isso, muitos foram embora, diz que deixaram Jesus. E Jesus olhou para os que ficaram e disse: vocês não querem ir embora também? E eles disseram: Senhor, a quem nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna, nós ficaremos contigo. Então Jesus mostra hoje que segui-lo também implica em carregar a cruz. Está disposto, se necessário for, e os mártires deram a vida, foram perseguidos, derramaram sangue. Ninguém entra no céu de graça. A grande mensagem da Transfiguração é essa, que para entrar no céu precisa carregar a cruz, fazer por merecer. Claro que a gente sempre conta e necessita com a graça de Deus, lógico. Sem a graça de Deus ninguém se salva, mas só a graça de Deus não basta. De novo Santo Agostinho: Deus que te fez sem ti, não poderá te salvar sem ti. Deus que te criou, sem a tua ajuda, sem teu esforço, e foi isso que Ele fez, né? Ele não me consultou, nem consultou vocês. Ele nos fez. Quando nós vimos, nós já éramos, né? Ele não fez uma pesquisa se eu queria ser loiro, amarelo, azul, preto, 1,80 m, 1,90 m, olho castanho, azul, não. Se ia nascer no Brasil, na África, nascer no Japão, na Índia, na China, não. Ele nos fez. Para nos fazer, Ele não precisou de nós, porque Ele é Deus. Mas, se nós quisermos nos salvar, nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso Santo Agostinho, sábio: Deus que te fez sem você, por mais que Ele queira, deseja, Ele não pode te salvar se você também não estiver disposto a carregar a cruz, assim como Cristo fez, assim como os santos e santas, os mártires que vocês conhecem, e que a gente às vezes lê a vida dos santos, né? Como que sofreram, né? Olha, todos aqueles que entraram no céu foram provados, viu? Passaram por grandes tribulações. Então isso quer dizer que a nossa vida nesse mundo, ela é luta também. Assim como a gente luta para ganhar o pão nosso de cada dia, com o suor do nosso trabalho, e é isso mesmo, tá certo? É de manhã, de tarde, de noite, todo mundo correndo, é verdade. Precisamos também lutar para ganhar a vida eterna. Assim também que se o pai e a mãe não trabalham, não come, não é verdade? Se você e eu, nós não trabalharmos, a gente não come, não paga luz, não paga água, não paga gás, não é verdade? Para entrar na vida eterna, pontinho, pontinho, pontinho.
Se nós não trabalhamos, não nos esforçamos, nós não comemos, para entrar na vida eterna, precisa fazer por merecer. Senão, vai ser muito difícil. Por isso que hoje Jesus, no monte, ele se transfigura e mostra: olha, se vocês querem me seguir, vocês deverão passar, vocês vão enfrentar muitas provações. Vocês serão perseguidos. De fato, todos os apóstolos foram todos mártires, todos, os 12. E Jesus havia dito, eles não tinham entendido. Todos os 12 apóstolos foram martirizados por causa da fé, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que tudo isso nos ensina a não desanimar diante das dificuldades. Jesus sofreu, carregou a cruz, então a gente, diante das dificuldades da vida, e elas estão presentes, quem mais, quem menos, todos nós temos as nossas cruzes, né? Umas mais pesadas, outras menos, mas a cruz faz parte da nossa vida. O caminho que leva para Deus comporta aprender a carregar a cruz. E quando ela está muito pesada, e às vezes ela é pesada, a gente tem que olhar para a cruz de Cristo e dizer: Senhor, ajuda-me a carregar. Sirineu não ajudou Jesus a carregar a cruz? Então, quando a nossa cruz está muito pesada, e às vezes ela pesa, vamos pedir: Senhor, assim como tu carregastes a cruz, me ajude, porque eu sozinho não consigo, está pesada demais. Me dê força, ânimo e perseverança, para que eu, com a tua graça e o meu empenho, consiga também carregar a cruz ou as cruzes que a vida nos apresenta. Louvado